Boa noite, hoje é a nossa 20ª e última aula, dia 10 de dezembro de 2013, e hoje terminamos o curso de OJ desse semestre, que foi dedicado a processo. Passa rápido, né? Esse é lugar comum dizer isso, mas é para quem está na ativa, para quem está envolvido em múltiplas atividades, passa rápido o tempo, né? Quando você está ocioso, passa devagar o tempo. Mas a gente não tem como nem mensurar esse tempo, né? Com tantas atribuições. Vocês viram uma reportagem que saiu em vários órgãos de imprensa de que as pessoas estão todas assoberbadas em todos os lugares, todos os espectros sociais, todos os níveis, e elas pagariam para ter uma hora livre no dia. Uma pesquisa de amostra domiciliar. Pagariam R$50 para ter uma hora livre no dia. Então a gente está bem envolvido com os estudos, isso faz com que o tempo passe muito rápido. Então hoje é dia 10 de dezembro e dia 4 de fevereiro de 2014 retomamos o curso com a matéria do direito coletivo. Hoje nós temos revelia, alguns assuntos de revelia para tratar e algumas considerações a fazer sobre tutela antecipada. Não é grande coisa, mas espero ilustrar ou abrir um pouco a discussão sobre essas matérias. Esse informativo 68 está chato de explicar, tem uns assuntos um pouco mais complexos e espero que vocês me desculpem que vai ter que ser rápido. Hoje é a última aula e eles trouxeram matérias extensas. Então eu vou pular o órgão especial, quem já leu em casa ou for ler. O órgão especial, nesse caso, trata de questão de um servidor e um juiz que pediam contagem de tempo, pediam algumas matérias relacionadas com a aposentadoria. Vamos direto para SDI 1, que tem 4 acórdãos. Deixa eu ver se eu vou começar pelo último. Se uma pessoa é contratada para 40 horas semanais, o divisor é 200. Tem que responder rápido. 200. Matéria infensa à negociação coletiva. Não pode a norma coletiva colocar o divisor 220, porque essa norma coletiva, a pretexto de que ela está negociando cálculo, ela está negociando divisor, ela está negociando nesse sentido um rebaixamento salarial. Porque se eu ganho R$1.000, o divisor é 200, meu salário hora é 5. Se vem um abelhudo e fala que o divisor é 220, o divisor 250, meu salário hora cai para 4. Então, quando o sindicato vem assim, em pele de cordeiro, dizendo que está fazendo um ajuste, está diminuindo o salário. Então, está certa a resposta. A matéria infensa a negociação coletiva, matéria inadequada. A jornada é o que é, né? Não pode nem eles falarem, por exemplo, já teve também censura, quando eles falaram horas extras acima da nona, ou horas extras vão ser calculadas, sim, tem uma cláusula contra a qual eu me posiciono, mas não há consenso. Horas extras só o excedente da 191ª do mês, independente da carga diária ou da carga semanal. Vocês nunca viram essa cláusula? Ela é famosa. Aí eu digo, não tem módulo mensal. Inventam. Ficam 24 horas, tem um laboratório lá. Módulo mensal é utilizado no sentido do divisor, mas não para pagamento de horas extras. E se você for ver bem, uma cláusula que libera o módulo diário é uma cláusula perigosa, né? Diga-se de passagem. Que poderia ter uma jornada de 14, de 13, que eles não pegam pesado, porque sabem que vai chamar atenção. Mas uma jornada de 12, com uma semana de 60, uma semana de 72 horas, estaria cobertada por essa cláusula. Então, eu acho que esse módulo mensal também é matéria não adequada para negociação coletiva. Mas um exemplo qualquer que me ocorre. Mas, enfim, divisor é matéria infensa à negociação coletiva. Eu estou fazendo de trás para frente o boletim. Há um outro assunto aqui, chato agora para explicar, eu peço que vocês só memorizem ou entendam o raciocínio que foi feito. Se o empregado foi admitido antes da Constituição de 88, mesmo sem concurso público, ele está perdoado, né? Está anistiado. Aí, aconteceu de o município em questão ter feito uma lei municipal instituindo regime jurídico único.
E ele disse: todos os seletistas viram estatutários. Só que esse cidadão em particular, ele não era seletista. Ele era um servidor público em sentido estrito que tinha entrado antes, sem concurso público. Então a situação dele ficou diferente. É bem complexo, esse acórdão deve ser bem extenso. Mas eles ressalvaram essa pessoa em particular porque ela não era um seletista qualquer. Ela era um estatutário escondido no meio dos seletistas, porque ela tinha essa prerrogativa, essa prioridade, essa peculiaridade de ter sido contratado antes da Constituição de 88. E aí violaria direito adquirido desta pessoa. Então, eles anularam o processo anteriormente, determinaram que a Justiça do Trabalho comece a apreciar de novo, sem punir essa pessoa aqui, sem aplicar a lei municipal para essa pessoa. Vamos ficar só com essa explicação, porque esse acórdão é um pouco fora de contexto. Mas serve para lembrar, para nos lembrar do pessoal antes da Constituição de 88. A gente, em geral, se esquece desses casos. É muito comum se esquecer desses casos e no concurso exploram muito. Aqui, sentença de São Paulo, tinha lá enfermeira contratada no governo do estado de São Paulo, dia 2 de outubro de 88. Esse caso em particular, eu acho que os alunos, os candidatos, não poderiam ter se confundido, porque a data é muito chamativa, né? 2 de outubro é para chacoalhar mesmo. Mas se contrata em 86, 85, passa despercebido, né? E já foi falado aqui nesse semestre, no informativo, que o TST disse, no caso de empresa pública e sociedade de economia mista, a data é janeiro de 93, é isso? Acho que é janeiro de 93, porque havia dúvida se o concurso era obrigatório para essas pessoas, e o Supremo proferiu uma decisão de que é obrigatório só em 93, quase 5 anos depois da Constituição. Então, as pessoas que entraram na administração indireta, sem concurso público, estão perdoadas até o começo de 93. Isso é pegadinha. Isso, se cair em sentença de concurso, todo mundo vai esquecer. Virou decisão final no TST e a decisão do Supremo. Então, não pode falar que existe divergência jurisprudencial. É o intérprete da Constituição que assim determinou. Eu acho que o Supremo poderia ter modulado a jurisprudência dizendo que retroagia a Constituição de 88. Mas, na época, primeiro, não havia modulação de jurisprudência. Isso só começou com a DIN e a DC, com as leis posteriores. E segundo, o Supremo perdoou as pessoas que tinham entrado sem concurso porque ele vinha entendendo que não precisava de concurso. Mas, felizmente, fechou as portas para essa brecha. O concurso é obrigatório para todas as esferas, só que teve um lapso, descolou. A administração direta ficou em 88 e a indireta ficou em 93. Tá dentro de boletim informativo também, quem por acaso se esquece desse assunto. Algumas semanas passadas. Não vou pegar agora por ser a última aula, mas a pesquisa é bastante facilitada. Bom, eu estou deixando para o fim o ato único do empregador, que normalmente as pessoas ficam bastante inseguras, bastante curiosas de conhecer um pouco mais sobre o ato único do empregador. Agora chegou a hora de dos dois últimos assuntos. Vocês já ouviram falar que o Supremo fez trabalha com 3 prescrições diferentes para dano moral. Tem que saber isso de cor, tem em boletim informativo. Se você lançar o TST. Se você lançar no Notícias do TST, coloca prescrição de acidente de trabalho. Já aparecem esses acórdãos da SDI. Eu vou tentar reproduzir aqui rapidamente, mas nem copiem enquanto eu escrevo, porque eu vou puxar pela memória. Mas é mais ou menos assim. Do Código Civil de 1916 até o Código Civil, vou colocar aqui 2003, tá? O janeiro de 2003. Depois, de 2003 até a emenda 45. Bom, acho que eu vou colocar o dia, porque agora até o dia vai importar, né? Aqui tem que ser o 10 de janeiro de 2003. Aí o Código Civil entrou em vigor
sem maior formalidade, hein? Não vamos perguntar o dia exato, não. Até a emenda 45. Aí da emenda 45 em diante. O TST fez assim: se o acidente acontece na época do Código Civil anterior, a prescrição de 20 anos. Se o acidente acontece na época do Código Civil, aquela prescrição de 3 anos. Quando deslocou a competência para a Justiça do Trabalho, aplicar a prescrição trabalhista. Essa interpretação é uma interpretação, vou falar por minha conta, com bastante humildade, é uma interpretação pragmática, ela não é científica. Porque, por exemplo, competência é sempre deslocamento da autoridade que vai julgar. O conteúdo, o mérito, o direito material não deveria mudar. Poderia aplicar a prescrição de lá, aqui e lá. Isso não seria problema. Então ele fez assim. Até aqui o Código Civil reinou. Só que primeiro com a prescrição genérica, aquela prescrição residual máxima. E aí quando foi reduzir, ao invés de reduzir para a prescrição das ações pessoais genéricas de 10 anos, o TST se impressionou bastante com aquele artigo que fala a prescrição de 3 anos para a reparação civil, que tem uma frase lá. Acho que alguém na sala sabe citar decor, 206, parágrafo 3º, uma coisa assim, 206, inciso 3º do parágrafo 3º. Então ele fez a queda brusca de 20 para 3. Só que um sopro, um respiro, porque o TST se impressionou muito com o deslocamento da competência, como se aquele dano moral sobre o qual a gente vinha falando tenha se transformado efetivamente num dano moral trabalhista, com nome e sobrenome. Então esse daqui é artigo 7º, inciso 29, que não é mais Código Civil, aqui é artigo 7º da Constituição. Esse quadro foi sendo lapidado no TST e hoje é a bandeira. Agora está na SDI e eles são inflexíveis. Anulam a sentença liminarmente, mandam voltar, se esbarrou e chamam de ofício, pronunciam e trancam todas as pretensões se alguém tinha desafiado esse contexto. Bom, em cima disso podem ser feitas algumas construções. Por exemplo, alguém já deve ter percebido que pode ter a regra de transição aqui, se já tinha contado mais do que a metade ou menos do que a metade, mas aí são outros assuntos. As formas de suspensão, as formas de interrupção. Em todos os casos tem que respeitar o biênio. Ninguém tinha falado do biênio, certo? O biênio prescricional total continua sendo prioritário. Mesmo mas é que para esses daqui, o coitadinho lá que se acidentou lá nos anos 90 e já foi mandado embora, o biênio já era. Então, em todos os casos tem que ter respeitado o biênio. Mas essa é a grande novidade. Isso daqui é difícil até de explicar numa conversa genérica, né? Eu já fiz a minha crítica aqui, a competência não deveria ter sido um fator tão relevante, e aqui o que poderia criticar o TST é que ele não passou por prazo de 10 anos, ele pegou e considerou que aqui houve uma prescrição específica prevista, e não o prazo residual de 10 anos. Agora um detalhe, por que vamos dar o exemplo próprio meu, mas não precisava ser o meu. Por que eu passo meses e meses sem pronunciar prescrição, tendo acidente de trabalho todos os dias? Porque, na verdade, não há um dia exato para tendinite. Não há um dia exato para transtornos psiquiátricos. É uma data volúvel. Essa discussão histérica dessa data seria para óbito ou para um acidente típico sem lesão superveniente, sem agravamento. Porque mesmo quando há uma fratura, você fala assim, teve uma fratura, então localiza a data da fratura. Mas às vezes não é a fratura que foi o problema, foi o pós-operatório, foi o medicamento. Estou cansado de ver isso nos autos e na vida, né? Foi lá na frente que deu reação adversa a um tratamento, ou o problema foi a fisioterapia, ou o problema foi a hostilidade na volta da licença médica. Então, qual é a data que você calcula de prescrição
para assédio moral. Então, o que eu acho que não se percebeu ainda, falando com humildade, mas eu vejo assim, uma energia brutal dedicada a esse assunto, e não se percebeu que a maioria imensa são assuntos volúveis, diagnósticos que não se fecham, ou diagnósticos que demoram muito para fechar. Então, o trabalhador, nesse sentido, eu vou usar uma expressão infantil, mas para tentar ajudar, ele fica com o benefício da dúvida. Porque se é uma lesão que demorou 4 anos para fechar o diagnóstico, por que tem que ser a partir do dia que ele fez a primeira fisioterapia? Por que tem que ser a partir do primeiro medicamento que tomou? Então, sabe a rigor onde que vai parar isso? No último dia do contrato de trabalho. É isso que eu queria que vocês despertassem. Na prova de sentença, se vocês... Aqui é a sala de OJ, mas uma pessoa que for fazer uma redação de sentença, olho vivo. A banca não vai pôr um óbito, assim, uma coisa objetiva, que ele machucou a perna, sarou e nunca mais teve problema. O que ele quer é a discussão daquela perna, daquele dia. Não. Normalmente são lesões que se perpetuam, que se protraem no tempo. Então, a partir disso, formou uma sequela, a sequela gerou mais isso, gerou mais aquilo. Então, repetindo só para terminar, isso daqui é para sinistros instantâneos. É estranho falar isso, mas seriam instantâneos, fixos no tempo, com diagnóstico fechado. Aí tem a súmula famosa do STJ que as pessoas citam, que falam quando a pessoa teve certeza, ou o primeiro laudo médico, ou a primeira junta médica, né? E que não se protraiu no tempo. E as principais lesões, se você abrir o INSS, as estatísticas do INSS, as principais são as tendinites, as diversas formas de lesões de esforços repetitivos, as dores lombares, as dores nos braços. Cresceu bastante depois do NTEP, depois do Nexo, saltou de 50º lugar para terceiro ou para segundo, saltaram os transtornos psiquiátricos. Porque o INSS abriu essa discussão, né? Escancarou essa discussão. Então, transtorno psiquiátrico não vai dar. Vou falar o dia do primeiro xingamento, o dia da primeira meta, a primeira vez que eu fui exposto a uma meta. Né? Transtorno psiquiátrico não vai dar, tendinite não vai dar. E surdez ocupacional não vai dar. Eu já falei agora as 3 principais. Surdez ocupacional, então, nem se fale, porque pode terminar e ainda não fechar o diagnóstico, né? O que vai dar, então, aqui seria realmente um desmoronamento, um desabamento. Então, eu sempre trabalhei com muita naturalidade com a prescrição, no sentido de lançar luz sobre o biênio, depois que ele sobreviveu ao biênio, o resto, assim, tá bom, tá protrair no tempo. O que as contestações poderiam fazer, não é uma dica, eu só falo assim, o que poderia ser discutido a contestação lançar o ponto sobre o diagnóstico, mesmo sabendo, sendo conhecedor do diagnóstico, não fez tratamento, mesmo o médico do trabalho da empresa tendo afastado, para tentar fixar, quanto mais fixar a data, o caráter instantâneo. Eu não sei se vocês já tinham pensado sobre esse ângulo, porque sai muito artigo em revista especializada e discute. Ah, sim, e tem os partidários da imprescritibilidade, estava esquecendo de lembrar dos partidários da imprescritibilidade, porque envolve direitos da personalidade. Imprescritibilidade, nesse sentido, será um exagero eu mandar buscar uma tese bem sofisticada que a Constituição reservou para terrorismo, para crimes contra a humanidade, para trazer para essa discussão sob o fundamento de tentar proteger uma pessoa que teve um elemento cancerígeno, por exemplo. Não, é digno de atenção a pessoa que teve contato com o elemento cancerígeno. Só que entre o contato com o elemento cancerígeno e o diagnóstico podem se passar 30 anos. Então eu não estou contando desde o primeiro momento que se expôs ao elemento da tabela periódica. Eu estou contando desde agora. E isso é tão fascinante que permite até a tese da prescrição pós-contratual, da prescrição além da baixa na carteira. O elemento cancerígeno é o grande exemplo. A pessoa teve o diagnóstico de 30 anos depois da baixa na carteira. Não é nem 30 anos depois do contato com o cobalto ou com o césio, 30 anos depois da baixa. Isso já tem
bastante doutrina desenvolvida em todas essas áreas sobre lesão pós-contato, assunto que se protraiu no tempo. Bom, eu não posso me estender mais, mas essa tabela é a bola da vez. A SDI tem vários acórdãos a respeito e essa semana voltou ao cartaz, o mesmo dispositivo. E manteve a decisão porque a primeira instância já o havia feito. No caso, nem era dano moral, era questão relacionada com o imposto de renda que levou a pessoa... Não era dano moral de acidente, era dano moral de inadequação do imposto de renda. Depois vocês podem ler. Se a pessoa está afastada do INSS, como que se conta esse prazo? O afastamento não suspende prescrição, né? Aí tem uma... O afastamento do INSS por auxílio-doença ou mesmo por aposentadoria por invalidez suspende o contrato, mas não suspende a fluência de prescrição. Então, se o objetivo dele é pedir as horas extras antes do afastamento, o tempo está corroendo, está correndo conta, tem que ajuizar durante o afastamento. Agora, se o objetivo é pedir a indenização por danos morais por aquela doença em questão, ele não precisa necessariamente ajuizar na hora, porque essa doença se protrai no tempo. E o TST tem dado muitas pistas a respeito do prolongamento no tempo. Não sei se você lembra de um acórdão que a gente leu aqui na sala, que o TST falou que mera decisão do perito do INSS não gera certeza, não está contando o prazo. Então eu falei, se nem o perito do INSS está contando, então ele deu mesmo uma pista de que ele não tem o dia zero. Está rolando, está rolando. Trânsito em julgado de decisão da Justiça Federal, aí também não pode dizer que não é nada. Então, aquele cidadão teve um trânsito em julgado favorável a ele, no caso, declarando que ele tinha aquela doença. Aí já é uma data muito bom, bem lembrado esse exemplo. Se eu tenho um trânsito em julgado da Justiça Federal em ação previdenciária declarando a enfermidade, aí eu tenho certeza. No caso, pode falar que a certeza é absoluta, mesmo se a sentença for fruto de erro, mas é o direito, né, que foi pronunciado. Aí, de fato, se o trabalhador tem uma sentença favorável e essa sentença está aqui, ele vai tomar prescrição. Porque aí não pode dizer que mera decisão da Justiça Federal, aí tem limite. Mas o TST tem relativizado laudo médico, perito, decisão administrativa, então tudo, eu acho que é tudo conspirando a favor de protrair o início da contagem, entenderam? E não o fim da contagem. Protrair o início da contagem, isso não tem nada a ver com hora extra. Hora extra tem dia, mês e ano. 13º tem dia, mês, ano e hora, né? Aqui. Isso daqui é o organismo, né? E ainda mais lembrando, repito pela última vez, que as principais doenças que acometem os trabalhadores são de longa maturação, como a perda auditiva, como a perda dos movimentos musculares e os transtornos psiquiátricos. Se são de longa duração, não faz sentido que a gente as compare com horas extras, né? E é muito cinismo falar assim, não, tem que ser do primeiro dia que ele se expôs a um ruído alto. Só se for realmente um sinistro, estourar tímpano e morrer ou ter um acidente grave. Bom, e o último assunto de trás para frente é o ato único do empregador. Ato único do empregador é uma construção do TST, não aparecia na doutrina, gera bastante paixão porque ele é um desconhecido. O TST pôs o pé no freio recentemente, parou de falar disso. Não se falava de outra coisa nos anos 80 e nos anos 90. Foram feitos assim 5, 6 OJs e súmulas. A gente já tangenciou o assunto neste semestre. Meus recados rápidos para quem se sente inseguro sobre a matéria. O TST, primeiro recado rápido, é um paralelismo, uma analogia. O TST desenvolveu essa tese sob o fundamento, sob a inspiração de que algumas mudanças no contrato de trabalho são tão profundas, mas tão profundas, mas tão profundas, que equivalem a um novo contrato de trabalho. A se aceitar essa premissa, teria que haver uma prescrição bienal total no meio do contrato de trabalho. Foi essa a ideia que ele teve. Então, nós temos que encontrar um exemplo de uma mudança profunda. Não é mudança de setor, não é mudança de cargo, não é mudança de salário. Uma mudança profunda que afete substancialmente o contrato de trabalho sem violação à lei. Se for violação à lei, tem departamentos próprios, não é redução salarial. Aí cada
cada pretensão com a sua lei. É uma mudança profunda, porém neutra. A expressão neutra que eu uso para explicar, que eu costumo destacar, é para lembrar que não é uma violação à lei, não é uma fraude. Fraude tem departamento próprio, tem história da fraude, tem fraude para todos os lados. É uma mudança neutra, normalmente instantânea. Por isso que se fala ato único do empregador. Com um único ato, ele fez a mudança. E como ela é neutra, ela se perpetuará no tempo se não for questionada. Então não há muitos exemplos. De tal modo que eu vou oferecer os 3 ou 4 exemplos com os quais o TST trabalha, e a minha sugestão sempre é assim: não entendendo a matéria, decore os 3 exemplos. Porque aí, se você encontrá-los na esquina, você fala, ali deve ter um gatinho do ato único do empregador. Nas esquinas da vida, né? Numa peça processual, no gabinete, no escritório ou no concurso, se aparecerem esses 3 ou 4 exemplos, são os manjados. Normalmente são os exemplos manjados do TST, em ordem aleatória, hein? Por exemplo, o dia em que a empresa instituiu o quadro de carreira. Eu sempre tenho os exemplos, chegam a ser até engraçados, né? Mas vamos trabalhar com esse exemplo. Ó. É obrigatório ter quadro de carreira? Evidentemente que não. Uma empresa foi crescendo, crescendo. Quando ela atingiu assim 400 empregados, ela chamou, deve custar uma fortuna, né? Chamar experts em planos de cargos e salários, aí debateram, sempre tem um iluminado que põe assim lá levou uma planilha, projetou em PowerPoint, falou agora vai moralizar aqui a empresa, os trabalhadores vão se sentir bastante estimulados. Esse dia, vamos analisar, é um bem ou é um mal? Parece um provérbio chinês, né? Nunca se sabe, né? Pode ser que no dia seguinte eu rebaixe lá na frente, pode ser que isso seja a rota para a prosperidade, né? Então, mas a criação de quadro de carreira não é um ato negativo ou positivo, ele é neutro. Está dentro do direito do empregador, não viola a lei, é um ato neutro, instantâneo, está lá. Cada um é inserido na sua classe, ninguém falou em fraude. Você tem que entender muito isso. Toda hora que eu falo quadro, alguém fala, mas e se eu estava ganhando 1.500 e no quadro eu vou parar na categoria que ganha 700? Eu não estou falando disso, isso seria um deboche, um quadro que rebaixa todo mundo. E se eu sou marceneiro e no quadro apareço como bombeiro? Não é isso, supõe-se que você seja enquadrado ali. Lá na frente, 10 anos depois, 8 anos depois, o trabalhador percebe que a promoção não foi como ele gostaria, que tem antiguidade e merecimento, mas ele está indo só por antiguidade. Bons tempos aquele que era mais na base da amizade, ou que era mais o mérito, ou que eu fazia um curso, né? Então ele resolve questionar o quadro. E o TST pôs um pé no freio e falou assim, não pode questionar o quadro a vida toda, questionar a instituição do quadro. E o trabalhador diria assim, eu quero que o juiz volte 8 anos no tempo, anule o quadro e como não existe prescrição de 8 anos, eu me contento com as diferenças salariais dos últimos 5. Isso é prescrição parcial. É você poder questionar a qualquer tempo, limitando o seu efeito pecuniário aos últimos 5 anos. É isso que o TST quer combater. Ele não quer questionamento 8, 10, 15 anos depois a um quadro. O quadro vai petrificar, vai perpetuar. Então, o ato único do empregador gera uma prescrição total. Não permite que a pessoa diga, volte 8 anos e eu me contento com os últimos 5. Quando vai voltar aos 5, bloqueia. Por isso que se diz ato único, no sentido instantâneo, único e neutro. Sempre lembrem que é neutro. Porque se era fraude, a fraude não gera a prescrição, ou geraria só a prescrição parcial. E o objetivo é valorizar este ato. O insatisfeito, literalmente, fale agora ou se cale. 8 anos depois, não adianta ele falar que a prescrição é meramente parcial. Não, ela vai ser total. O que o TST teve que mudar, por força de muita pressão, muita crítica, é que o prazo para criticar o quadro era de 2 anos. Porque ele falou, já que a prescrição total tem que ser bienal. E é pesado você falar bienal no meio do contrato. Para qualquer um de nós, para um bancário ou para um marceneiro. Em 2 anos você tem que falar tudo, você não nem reuniu forças ainda, ou subsídios. Então, numa reforma em 2003, o TST mudou os prazos todos para 5 anos, dizendo que 5 anos é o prazo inerente ao vínculo de emprego, a constância do vínculo de emprego.
Então, 5 anos para questionar o quadro sob pena de preclusão, de não se poder mais questionar o quadro. E não interessa se o quadro foi para o bem ou para o mal, porque o quadro em si é neutro. Então, ele é único no sentido de ser instantâneo, normalmente tem um dia. Todo o tumulto, todo o redemoinho foi um dia. Chegou lá, bom, antes houve boatos, né? A rádio funcionou, falou, olha, tem uns homens entrando aí com um quadro de carreira, mas o quadro de carreira tem um dia, então ele é instantâneo, neutro, eu não tenho outra palavra a não ser neutro, para dizer que não é fraude e não é um assunto previsto em lei, é dentro do poder diretivo do empregador. Aí o TST é enigmático, a OJ do quadro de carreira diz assim, quadro de carreira, ponto, prescrição extintiva, ponto, não tem mais nada. Aí você diz, mas prescrição não é extintiva em geral? É que ele está querendo dizer total, não dá para questionar isso eternamente. Aí lendo os acórdãos você entende, fazia parte da época que as OJs não tinham texto. Então se você pegar essa, nem lembro o número, me desculpem, depois vocês dêem uma olhadinha lá, vem escrito quadro, ponto, extintiva, ponto, acabou. Então, isso é para quem sabe, né? É uma mensagem cifrada. O segundo exemplo, bem bacana de se lembrar, de se trabalhar, é a alteração de modalidade de remuneração, que é totalmente diferente de rebaixamento salarial, hein? Não vão misturar, eu já falei 5 ou 6 vezes, está até cansativo a reprise. Alteração da modalidade da remuneração de modo civilizado. Então, o fixo para comissionado e o comissionado para fixo. São os exemplos mais batidos. Existe direito adquirido ao nome da parcela, ao nome da rubrica? Claro que não. Contanto que o patrão me mantenha o meu padrão salarial, o nome da parcela é secundário. Mas sempre vai ficar uma pontinha de desconfiança no empregado. Assim, eu era comissionado, vendia um produto, ganhava 3% sobre as vendas. Não é fácil ser comissionado. Você tem que dar o seu melhor ali, batalhar os clientes. Aí você tem lá o contra-cheque de R$4.000 no fim do mês. Aí o empregador, cansado da dificuldade de calcular comissão, reflexos, planilhas, ele fala, agora todo mundo vai ser fixo. Porque a forma de convencimento dos empregados, dos clientes, é diferente. Eu já tenho base de clientes fixo, o produto tem boa aceitação no mercado, eu me dou ao luxo de transformar todo mundo em assalariado fixo. O que faz o bom empregador? Pega a média, preferencialmente a média dos últimos 12 meses. E eu sei que depois ainda dão uma puxada para cima, uns 5 ou 10% para cima, para ninguém ter suspeita de fraude, né? Então, a minha média está dando 4.000, aí eu viro assalariado fixo de 4.500. Passados 8 anos, eu percebo que aquele produto está explodindo no mercado, é um produto de grande aceitação. Eu falo, se eu fosse comissionista, eu já estaria ganhando uns R$6.000, e o fixo é de 4.500, não adianta se eu fizer muito esforço ou pouco esforço. Então, tive uma ideia. Vou abrir um processo, pedir para o juiz voltar 8 anos no tempo, questionar a mudança da modalidade de remuneração, deferir as diferenças, e eu me contento com os últimos 5, como a lei manda. Então, essa mudança de modalidade poderia ser questionada indefinidamente. E a mudança da mudança também, porque depois o produto entra em desgraça e eu falo, se eu fosse assalariado fixo, não precisava ficar vendendo terreno na lua aqui, né? O fixo já garante, aí ele poderia questionar o contrário também, né? Então o TST elegeu a mudança de modalidade de remuneração como um assunto para prescrição total. Quer dizer, ou questiona em 5 anos ou nunca mais, não podendo alegar prescrição parcial. Os advogados de reclamante, provavelmente um reclamante de alto padrão, que se deparam com este caso, normalmente a inicial já procura chamar atenção para redução salarial, porque é a forma que se tem de chamar a lei, de falar, olha, na mudança ele calculou a menor. Então aí se chama o 468 da CLT, o artigo 9º, e quem mais puder comparecer, o 7º da Constituição, para já falar, a prescrição vai ser parcial. E a defesa, bem feita, ela deve chamar atenção para o fato de que a mudança foi neutra, instantânea e, portanto, a prescrição é total.
É nesse sentido. Mas eu repito pela última vez, é meramente mudança da modalidade, da rubrica, da parcela. Não é mudança do ganho, não é rebaixamento. E o terceiro e último exemplo, para terminar, é a complementação de aposentadoria. Essa não é nenhum exemplo adequado, porque ela já é lá da frente, né? Como vocês já sabem, talvez está cansados de ver aquela repetição. Uma complementação de aposentadoria prometida e nunca paga. Prometida e na hora que eu mais precisava, na hora que eu fui para inatividade, etc, etc, não foi paga. Complementação é manter o valor, normalmente manter o valor do contra-cheque, descontando o valor que a Previdência paga. Para manter o padrão de 10 mil, a empresa se compromete a pagar o complemento. Então, o INSS está me pagando 4, a empresa se comprometeu a pagar 6. Hoje, isso é o emprego dos sonhos, hoje em dia está em extinção, normalmente são casos pretéritos de antigas estatais ou antigas multinacionais que tinham essa política para segurar os talentos, né? Mas a gente tem que trabalhar com os exemplos antigos. Hoje, uma pessoa que começar no mercado de trabalho, eu duvido que se ofereça essa vaga, né? Esses 6 mil reais, se a empresa nunca pagou, a prescrição a gente chama de total, porque não pode o trabalhador não receber e ficar 10, 15 anos para reivindicar o seu direito. Nem que ele alegue que o juiz voltaria no tempo e ele se contentaria com os últimos 5. 5 também, viu? O TST já hesitou se a aposentadoria seriam 2 ou 5, mas desde 2003 é 5. Mesmo na aposentadoria que é pós-vínculo de emprego. Todas as prescrições ficaram 5, exceto aquela da baixa na carteira. Ao passo que se a empresa paga os 6 mil mês a mês, mas, por exemplo, não corrige, não atualiza, ou não paga o 13º, ou pagou 80% dos 6 mil e assim por diante, a prescrição vai ser parcial porque se protrai no tempo. Vamos ver o que foi o caso aqui. Bom, o caso aqui é de menor impacto, então vocês acho que saberiam responder sem conhecer essa explicação. O empregador, na hora de mudar a modalidade de remuneração, aproveitou o ensejo para reduzir o salário. Então, essa fica mais fácil. Quer dizer, a prescrição é meramente atrai, ele usa o verbo atrair, atrai a prescrição parcial de que trata determinada súmula. Então, esse caso, o empregador não teria razão. O difícil é o contrário, você enxergar um caso que o empregador tem razão, enxergar a olho nu. Então, quadro de carreira e alteração da modalidade sem prejuízo econômico para o trabalhador. Esse prejuízo indireto, daqui a 8 anos, se o produto explodiu no mercado, ou se o produto recuou, isso não é prejuízo jurídico. Isso é pensamento, reflexão, tese, e também se você abrir essa brecha, poderia ter o contrário, né? Voltar atrás depois que já voltou atrás. Então, por isso que eu deixei para o fim, não são assuntos tão tranquilos, mas vocês têm que ter segurança de que existe essa doutrina correndo por fora. Hoje ela está um pouco menos comentada, mas é um prato cheio para concurso também. Qual é o quê? O primeiro contra-cheque que não veio. Eu me aposento em novembro de... Ela perguntou qual é o marco inicial para a complementação de aposentadoria. Bom, a aposentadoria da Previdência, ela anda descolada do vínculo de emprego, como você já sabe. Existem pessoas que se aposentam e continuam a trabalhar, então não está contando nada. Ainda continuo com o meu contra-cheque. Aliás, é o melhor período, porque eu ganho os 4 mil da Previdência e mais o meu contra-cheque cheio. O que a empresa prometeu é que o dia que eu me afastar fisicamente da empresa, ela entra com 6 mil aqui. Por enquanto eu estou com os 10 da empresa, os 4 da Previdência, ou só os 10 da empresa sem nada da Previdência, estão andando juntos. O dia que esses 6 mil reais vão ser pagos é o dia que eu estiver fora. Então, o primeiro contra-cheque que não veio, no 5º dia útil do mês subsequente, disparou a prescrição. Aí, 18 anos depois, 10 anos depois, eu falo assim, as pessoas acham que não, mas existem vários exemplos de ajuizamento 18 anos depois. Porque, às vezes, a pessoa não tinha consciência do seu direito. E complementação de pensão? Quantas viúvas têm plena ciência do regimento interno da empresa? Imagina, se não for com a ajuda de sindicato, com grêmio, com boca a boca. Aí aparece a viúva 18 anos depois, totalmente vendida. E nunca recebeu.
E no caso da viúva, o óbito seria a data mais adequada para contar, porque a pensão, se você pensar assim, o direito à pensão nasce com o falecimento da outra, né? Então tem uma OJ que fala que aí computar-se-ia do óbito, né? Bom, vamos para a aula, que é a última aula, então tem que render, né? Revelia. Não temos tempo a perder. Revelia nós temos 2, 3, 4. Começar de trás para frente também. OJ 152, eu me lembro muito bem quando ela surgiu, em 1998, começava o curso, e ela foi a última do lote. Ela ficou até 152 durante uns 3 anos. A gente falava, já são 152 OJs, onde o mundo vai parar? Já chegamos a 152 OJs. Foi em 1998, no final do semestre mesmo, 27 de novembro de 98. Era para dizer que pessoa jurídica de direito público também pode sofrer revelia. Havia um mito de que as empresas públicas, quer dizer, a administração direta, não poderia sofrer revelia porque isso impactaria nos cofres públicos. Então, lembram da aula da semana passada sobre precatório? Teria que ter uma proteção, um prestígio à pessoa de direito público, que o juiz deveria zelar, porque se toma revelia, toda a sociedade sai prejudicada. Engraçado que, neste caso, a doutrina, a jurisprudência desenvolveu num sentido diferente do concurso público. Vocês lembram que eu falei semana passada ou retrasada? Entendeu-se da seguinte forma: declara revelia, condena a prefeitura e pune o administrador que deixou a revelia acontecer. E não punir o trabalhador, etc, etc. Então vamos ver se foi o procurador que perdeu a audiência, se foi o prefeito que rasgou a citação, se a autarquia está bagunçada, se vai expedir ofício, se é o MPF, o MPE que fiscaliza as fundações, porque não pode deixar processos correr a revelia impunemente. Mas do que concerne ao trabalhador, ele não pode ficar à mercê dessa discussão. Então a OJ foi naquele sentido que eu falei certa vez: prestigia o processo, o respeito às regras do processo e depois averigua quem cometeu essa irregularidade, sendo certo que não prescreve a pretensão da administração contra o gestor que lesou os cofres públicos neste caso. Lembram disso? Artigo 37 da Constituição não tem prazo prescricional. Se descobrir que um procurador autárquico está rasgando as citações, eu falo assim, mas vocês duvidam? Uma entidade de triste memória, que se chamou Legião Brasileira de Assistência, ela foi foco de corrupção generalizada e caiu quando a Rosane Collor foi a última presidente e foi extinto na época. Os processos trabalhistas corriam a revelia normalmente, era considerado habitual. Assim, eu era datilógrafo na época, você fala, mas como um ente público pode... Bom, primeiro que já se sabia que não ia sobreviver, porque os recursos deviam ser drenados na fonte, né? Subvenções imensas para assistência, né? Que a assistência hoje está dentro do INSS. Mudou P para S, porque a Seguridade Social absorveu a assistência, né? De previdência para a Seguridade. E corria a revelia. Aí eu me lembro que os juízes oficiavam ministérios públicos, oficiavam as diversas entidades federais ou estaduais, mas os processos corriam a revelia naturalmente. Agora, multipliquem por 6.000 prefeituras. Quem vai pôr a mão no fogo que isso não está acontecendo hoje, né? É que se for assim, a Sabesp deixar correr a revelia ou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, causa repercussão. Mas não sei se causa repercussão nos 6.000 municípios com os seus entes autárquicos, né? Com os seus longos braços para administrar. Então, a OJ resolveu o problema do processo. A revelia vai se operar e o juiz prossegue. Depois, o juiz pode tomar essas medidas em busca de uma moralização da coisa pública. Agora, aproveitar o OJ 152 para fazer umas provocações típicas de exame oral. E se for revelia em rescisória? Vocês lembram dessa pergunta? Cai muito em exame oral. E revelia em dissídio coletivo. Esses dois exemplos, eles são desafiadores,
A resposta é que não vai dar certo, né? Não vai ter revelia que ajude. Eles são desafiadores porque eles estão diretamente ligados a assuntos de ordem pública. No caso do dissídio coletivo, é fácil a resposta. O dissídio coletivo não objetiva dizer o direito, ele objetiva criar o direito, né? Então, a revelia do arroz com feijão, do CPC, é quando o juiz vai dizer o direito, o reclamante pede e a parte contrária não contesta, a parte contrária silencia. Então, o juiz pode dizer o direito com maior liberdade, os fatos ficam incontroversos. Ele só declara, tem a carga declaratória, a carga constitutiva e a carga condenatória. Agora, no dissídio coletivo, vai se criar o direito. Então, eu vou deferir um reajuste irreal porque o sindicato patronal não se defendeu? Está criando uma norma. Para a criação de norma, os fatos ventilados no dissídio não são relevantes. Quer dizer, são indícios, são dados a mais, mas não são determinantes. Então, a escapatória, numa linguagem erudita, numa segunda fase ou no exame oral, é deslocar o foco de dizer o direito para criar o direito. E quem cria o direito não se sensibiliza com revelia. Não existe nem a expressão revelia no dissídio coletivo. Simplesmente assim, ausente a reclamada. Ela perdeu chance de demonstrar detalhes, chamar atenção para pontos, para tentar sensibilizar a autoridade. Ponto, parágrafo. Passa-se para o julgamento, independente do que foi falado. E no caso da rescisória, eu acho que vocês já perceberam. Se é para rasgar uma sentença, é para desafiar uma norma pública, para desafiar um direito também, mal comparando, ele guarda semelhança com o dissídio coletivo, né? Vai se criar um direito, aqui, às avessas, né? Eu vou desconstituir um julgado e colocar outro no lugar. Então, também, a pessoa que deixou o processo sem defesa, eu vou sentar aqui. A pessoa que deixou o processo sem defesa, deixou escapar a oportunidade de chamar a atenção que, vamos lembrar de algumas rescisórias, violação literal à lei, a mais famosa. Há casos análogos a esse sendo julgados, não é uma interpretação cerebrina, encontrei um acórdão do TST em sintonia com a sentença. A própria parte que está impugnando agora já concordou em outro caso. Chamar atenção para pontos. É isso que eu deixo passar em brancas nuvens, ao não me defender na rescisória. Mas o zelo pela coisa julgada, que é um zelo pela coisa pública, continua a ser necessário para a autoridade judiciária. Então, não há efeito de revelia. Revelia, se a gente usar a expressão, é só no sentido simbólico de dizer, falta alguém nessa cadeira. Alguém convidado não compareceu. Mas os efeitos da revelia, por isso que os autores sempre chamam atenção para essa palavra, efeitos da revelia, tornar incontroverso um fato, não se fazem acompanhar na rescisória e no coletivo. A Fazenda Pública tentou entrar nessa brecha. Falei, não, nós somos coisa pública, nós não precisamos nos defender, o juiz defende a gente. O TST disse, não, é diferente, vocês também têm deveres a cumprir, têm encargos, seria melhor, né? Bom, agora um tema delicado que envolve todos nós aqui, sem exceção. Como lidar com atraso na audiência? O atraso do juiz, a CLT tem lá uma frase dizendo 15 minutos, a partir do que pede uma declaração, mas os advogados ao mesmo tempo sabem que vai ficar para agosto de 2014, e o datilógrafo também não vai dar a declaração. Então o atraso do juiz acaba sendo mal estudado, mas tem que saber responder. É muito comum essa pergunta em exame oral por parte do representante da OAB. Não é por provocação, é para saber como a pessoa reage mesmo. É uma pergunta válida também, né? Como Vossa Excelência lidaria se o advogado pedir uma nulidade, pedir um adiamento, né? Tem aquela previsãozinha escondida lá, deve ser 816, 815 da CLT. É 815, acho que fala, após 15 minutos os advogados poderão se retirar pedindo uma certidão do diretor, né? do cartório, né? 815 da CLT. Agora, o atraso do advogado ou o atraso da parte, né? É uma situação bastante incômoda, bastante desafiadora, porque, por um lado, não há previsão. Por outro lado, nós moramos numa cidade surreal.
em que tudo pode acontecer a todo momento, o caminho que você faz há 50 anos, cai um galho de árvore, o caminho não sei o quê. E além, agora, por outro lado, no dia que o TST abrir uma brecha, vai passar uma boiada. Esse é o problema. Porque consta que ele estava na iminência de falar numa tolerância de 5, porque ele vem divulgando acordo. Meros 5 minutos de atraso, meros 10 minutos de atraso. Mas na hora de fazer o OJ, inexiste previsão para tolerar atraso. Qualquer atraso é atraso, ponto final. Porque ele sabe da responsabilidade dele. Se ele simular 5 minutos, aí tem os 5 minutos do reclamante, os 5 minutos da reclamada, alguém vai querer falar dos 5 mais 5, e vai ter gente que vai falar, e 6? Aí vai começar os 6. Olha, o pior período que eu vivenciei isso foi na Praça Alfredo Issa. A Praça Alfredo Issa eram 20 varas com um elevador, sendo que os 10 primeiros andares era o edifício garagem. Então nenhum ser humano conseguia subir. É diferente da Barra Funda, muito diferente. Eu sei que as coisas pioram, mas alguns aspectos melhoraram. Esse prédio da Alfredo Issa era um prédio da Rede Ferroviária Federal, na zona central, indo para a zona norte de São Paulo. Mas era muito difícil a vida das pessoas, de todos. Então, eu era substituto, mas eu fiquei 2 anos na vara 68. Eu passei a bater um carimbo na citação, dizendo chegar com 1 hora de antecedência, porque a fila do elevador era de 1 hora. A fila do elevador era de 1 hora. Então, eu perguntava para o meu diretor e falava para as pessoas de bem. Se está escrito que a audiência é às 12h45, a pessoa chega às 12h45 e toma revelia, ou chega às 12h30 e toma revelia, e se naquele caso ela chegasse às 11h45, ela ia tomar revelia também. Porque nenhum ser humano ia chegar no 20º andar, e com uma escada também, não era uma escada larga, era uma escada fininha que fazia uma fila para a escada. Então, a minha consciência me obrigou a avisar que o horário da audiência era 1, mas você deve estar no 20º andar naquela hora, devendo ser alertado de que a fila para o elevador é de 1 hora. Nem assim sensibilizou, porque todas as pessoas que tomaram revelia ou casos mais graves levaram adiante, mas o argumento do Tribunal Superior era de que aquilo faz parte dos fatos da vida, faz parte da realidade da comarca. Então você não pode alegar que foi pego de surpresa pela marginal do Rio Pinheiros, não pode alegar que foi pego de surpresa pela 23 de maio, não pode alegar que foi pego de surpresa que o fórum da sua comarca tinha uma fila de 1 hora no elevador. Eu falei, se o TST não aceitou Alfredo Issa, ele não vai aceitar nunca. Ele não vai aceitar Belo Horizonte, não vai aceitar Porto Alegre, não vai aceitar vara itinerante, vara remota, não vai aceitar nunca. Aí, para conviver com a situação, eu inventei essa história de explicar para a pessoa a diferença entre chegar ao fórum e chegar na sala de audiência, que as pessoas podem não acreditar, mas era 1 hora de trajeto entre uma e outra. Então, a OJ 245 não há previsão, não há tolerância nenhuma. O arquivamento pode ser com 1 minuto e a audiência também. Ah, sim, falta uma observação. As varas que trabalham com audiências de 5 em 5 minutos sofreriam um impacto muito grande se o TST simulasse a tolerância do atraso, porque já está na outra, né? A situação é complicada nos fóruns de grande complexidade. Então, até o presente momento, o TST não flexibilizou. Agora, acórdãos existem. O difícil também é o advogado fazer a prova adequadamente. Ele corre, protocola a defesa, chama um advogado que é testemunha, pede uma certidão, mas é muito difícil você provar que você chegou com 4 minutos de atraso na frente do juiz. Há alguns indícios, alguns documentos, juntas xerox de que houve queda de energia no prédio, não sei o quê, mas não é uma prova fácil. Supondo que a prova seja feita, existem acórdãos favoráveis a 5 minutos, mas é uma agulha no palheiro. Ação rescisória eu já mencionei. Agora a súmula 122, para terminar. A súmula 122 ela cresceu e se multiplicou. Hoje ela está bem extensa. Mas ela é cruel. Valentim Carrion não concordava com essa súmula de jeito nenhum. Eu explico. Um advogado munido de procuração presente na sala de audiência. Proposto se atrasa. A súmula manda declarar revelia, proibir que o advogado se sente à mesa e proibir a juntada de defesa.
Porque se não estiver instalada por completo, a parte não pode adentrar. O argumento do TST é que se o reclamante não estiver e o advogado estiver, vai ser arquivado. Então, para o tratamento ser igual, a ausência do preposto expulsa o advogado. Qual é a premissa equivocada? O reclamante pode abrir outro, né? A reclamada não pode ter nova chance. Então, a frase do Valentim Carrion é perfeita lá no comentário 844. Advogado munido de defesa demonstra ânimo de se defender. A empresa assinou procuração, coletou documentos, ela não é o revel dos manuais, o contumaz, aquele foragido, o que despreza o judiciário, o que falou eu sou mais eu não vou... É uma pessoa que teve a infelicidade do preposto faltar. Mas essa expressão ânimo de se defender, não sei, me impressionou muito. A primeira vez que eu li, eu falei, é isso. Há uma diferença entre quem demonstra o ânimo de se defender e quem fez negligência. Ou nem deu as caras, ou não falou nada, deixa correr, ou desapareceu, deu um golpe na praça, está citado de modo equivocado, todos os outros cenários, né? Então, eu uso muito o conceito de ânimo de se defender. Assim, bom, aí também operam-se milagres lá na Vara 88, porque chega uma pessoa sem RG, aí começa os casos, vocês devem imaginar que vai até o campo do delírio, né? Sem RG, sem documento nenhum, sem procuração. O senhor é proprietário? Não, eu sou primo do esposo da ex-proprietária. Ânimo de se defender. Vem cá, vamos conversar. Se você é primo da esposa do ex-proprietário, qual é o seu contexto? O que você vê? Não, é que assim, a minha prima, ela precisou fazer uma viagem de emergência, mas tenho aqui uma proposta de acordo. Aí, como eu me envolvo muito com o ânimo de se defender, a pessoa começa a conversar, já saem umas frases ali. Então, levado ao extremo, eu tenho que admitir também que a pessoa sem documento, ou a pessoa com grau de parentesco. Mas eu tenho meus argumentos, assim, olha, o artigo 13 do CPC permite que se conceda prazo para comprovar documento. Falta de documento nunca é problema. Se houver dúvida razoável, assim, o artigo 13 é aquele que fala prazo razoável para suprir a falta de documento. Então, eu não estou totalmente louco. Depois, o preposto precisa ter qualidade de empregado, salvo em microempresa. Vocês acham que aqueles nossos fregueses, que são as oficinas de fundo de quintal, e algumas não chegam nem ao status da microempresa, né? Porque estão abaixo. Vocês acham que eles vão ter empregados ali disponíveis? Então, esse primo vai bem. Entenderam onde eu quero chegar? É ânimo de se defender, não trouxe o documento, não tem problema, e o preposto não precisa ter qualidade de empregado. Fechou o raciocínio. Isso dá para a gente transformar o processo num aliado. Se a pessoa estiver mal intencionada, ela vai sair bem prejudicada, sabe por quê? A defesa vai ser uma porcaria. Então, ele teve o ânimo de se defender, mas não vai obter grandes resultados. Agora, se ele estiver bem intencionado, trouxe proposta de acordo, ele falou, olha, eu não tenho muita coisa, mas minha prima mandou aqui esse TRCT, aí começa uma conversa sobre o termo de rescisão. Assim funciona. Mas o TST não concorda com nada disso. Aí, como eu sei disso, é um caso que eu contesto a súmula no livro e na vara. Então, eu sou o primeiro a pôr a súmula na ata para não prejudicar o reclamante. Eu digo, esta vara não segue o entendimento da súmula 122, já deixa pronto o recurso ordinário, né? Mas nem vai ser sempre que vai haver, porque o reclamante percebe que essa parte se torna aliada, né? Ele vem, faz a defesa, então esteriliza a discussão de nulidade. E aí o conteúdo que a gente vai ver o mérito, né? Não aplica o entendimento da súmula 122 por considerar que existe ânimo de se defender. E também expulsar um advogado com a defesa, ainda esse primo, muitos vão expulsar, né? Mas um advogado com defesa nas mãos, e poderia declarar confissão, né? Confissão ficta do preposto. Ele frustrou o depoimento pessoal, mas não a defesa. São assuntos diferentes. O TST não quis saber. E revel. O advogado deve se abster de praticar qualquer ato na mesa de audiência. E ele não deixou meias palavras. Está escrito, ainda que presente seu advogado e ainda que munido de procuração. Porque também havia essa dúvida. Se uma pessoa chega e fala, eu sou advogado,
Mas foi contratado por emergência por telefone, poderia ter uma dúvida, né? Mas o TST não quis saber, mesmo munido de procuração. Então, essa é a parte severa da súmula. A parte maleável é que ela aceita atestado médico para justificar. Mas esse atestado médico é um pandemônio, é uma controvérsia que não tem fim. Essa súmula tem 40 anos, são 40 anos discutindo o atestado médico. Primeiro, qual o momento para apresentar o atestado médico? Os mais severos dirão que tem que ser na hora. Se o preposto caiu morto lá fora, ou se aconteceu alguma coisa, o advogado teria que chegar já com a comprovação. Se for um mal súbito, e não deu tempo nem de ter o atestado deve ter também a circunstância de que foi um mal súbito. E a impossibilidade de locomoção. Essa impossibilidade de locomoção é um mantra. Não sei se vocês já viram um número de discussões que se travam em torno disso. Impossibilidade de locomoção. Aí vem lá, complicações gástricas. Não está claro se tinha impossibilidade de locomoção. Eu imagino que o apaixonado por essa súmula deva querer um problema ortopédico, assim, um problema ósseo, né? Muscular. Quer ver um atestado que nunca é aceito, mas eu respeito muito e eu já vivenciei problemas horríveis, que é atestado odontológico. Ele nunca é aceito, eles falam mero tratamento odontológico, porque alguém pensa assim, uma restauração programada, o malandro escolheu bem a data da audiência. Sim, mas vocês já tomaram aqueles medicamentos pré-operatórios ou pós-operatórios, aquele tratamento de canal que não termina, e normalmente não se aceita, mesmo que o atestado odontológico determine repouso por 24 horas ou por 48 horas. Né? Eles falam impossibilidade de locomoção, essa expressão está presente desde a redação original. E os médicos citam normalmente só o CID, né? O juiz dá uma olhada no que é o CID e fala, não, era transtorno psiquiátrico, não está claro se tinha possibilidade de locomoção, revelia, né? Então eu prefiro ficar na primeira parte da súmula, ao invés de se concentrar no atestado, trabalhar com o conceito de ânimo de se defender. E faltou falar o contrário, o preposto presente sem o advogado, né? E o preposto às vezes chega com defesa, às vezes chega com documento sem a defesa, ou com a defesa sem o documento. Então, eu acho que é bem-vindo nesse sentido do ânimo de se defender. Então, essas eram as 4 explicações sobre revelia. A revelia da Fazenda Pública não tem tolerância de atraso, não tem efeitos da revelia na rescisória ou no coletivo, e a revelia severa, que o TST usa, eu acho que vocês devem ter memorizado a parte que eu falo qual foi o fundamento do TST para ser severo. É que ele diz que assim como o reclamante não pode faltar, o preposto não pode faltar. O argumento foi esse. E agora nós chegamos à tutela antecipada com 5 verbetes, né? Se a gente considerar assim. Esses verbetes estão tão fragmentados, mas eles têm uma raiz comum. Estou tentando separar por ordem. Já sei. A melhor forma que eu tinha pensado é assim. Vamos ver primeiro as OJs da SDI 2. São elas a 64, a 65 e a 68. OJs da SDI 2. Quando uma vara trabalhista reintegra liminarmente um empregado protegido por estabilidade, as empresas normalmente entram com um mandado de segurança sob a alegação de direito líquido e certo a não reintegrar a pessoa enquanto não terminar o processo. Então seria um direito líquido e certo ao processo ou um direito líquido e certo à rescisão. O TST discorda e diz não fere direito líquido e certo a tutela antecipada para a reintegração, contanto que seja uma reintegração fundada numa estabilidade prevista em lei ou prevista em norma coletiva que dá na mesma. Porque nesse caso,
teria uma colisão de valores. O juiz está fazendo uma cognição sumária com base na lei, nasce um direito líquido e certo do reclamante. Ele só está antecipando o mérito conforme a lei permite. Já era possível fazer isso na Justiça do Trabalho desde 75, que nós tivemos uma reforma na CLT, mas eclodiu com a reforma do CPC de 94, que se tornou famoso, que o Cândido Rangel Dinamarca trouxe a experiência italiana e inseriu no CPC. O 273 escancarou a tutela antecipada. Mas tutela antecipada nada mais é do que um provimento ali sumário. Nós já tínhamos experiências disso na lei do mandado de segurança, na lei da ação popular e tínhamos experiência na CLT, no 659. O 659 é um artigo que fala de... Está perdido lá no meio da CLT, que falava decisões monocráticas do magistrado em época de junta de conciliação e julgamento. Aí vinham uns incisos que a gente nem presta atenção. O juiz togado é quem faz execução na vara, não é o classista. Tá lá. É o juiz togado que cuida da pauta. É o juiz togado que nomeia o diretor de secretaria. Então, do inciso 1 ao inciso 8º, a gente nem lia. De repente, o inciso 9º foi inserido para dizer: o juiz togado pode dar decisão liminar para impedir transferência obstativa, transferência abusiva, e depois ainda inserir o inciso 10º. O juiz togado pode dar uma decisão liminar para impedir o desligamento de um sindicalista. O que é isso, se não tutela antecipada? Olha, dá até orgulho, viu? Que a gente joga tanta pedra na Justiça do Trabalho e a CLT é tão bizarra, de saber que tínhamos tutela antecipada, com todas as suas conotações, com todas as suas dificuldades, em 75, e a outra reforma acho que é de 96. E os juízes usavam, sempre usaram. O que ficou um pouco estranho é que parecia que era só para o sindicalista, mas poderia também ter para o membro da CIPA, para a gestante. Sabe o que acontece? É que não dá tempo. As varas estão tão assoberbadas que entre a distribuição e a audiência e o momento que o juiz toma conta do processo, toma pulso do processo, já escoou a estabilidade da gestante. É muito difícil, uma vara tem que ser uma vara bem organizada, com pauta enxuta e com um servidor treinado para fazer triagem de inicial, que para mim é um dos segredos do sucesso, é um dos segredos de uma vara azeitada, porque não pode comparar uma inicial que está pedindo baixa na carteira com uma ação civil pública com uma gestante. Tem que ter uma triagem, chamar atenção para o juiz para alguns casos e, se preciso for, analisar a tutela antecipada antes da audiência. Pelo ritmo da CLT, se a vara está marcando para janeiro de 2015, vai ser em janeiro de 2015 que vai ser apreciada a tutela antecipada. Apesar de todos os esforços do advogado de peticionar e de espernear, a CLT é clara: o juiz não põe a mão no processo antes da audiência. Então, ou o advogado vai tentar fisicamente fazer com que o juiz ponha a mão no processo antes, né? Ou a CLT vai pôr por terra todos os esforços, vai jogar por terra todos os esforços de antecipação. Então, essa técnica de fazer a seleção. Mas a CLT, então, já previa isso, e então é um direito do trabalhador nesse sentido. Não há um direito da empresa de não ter a tutela antecipada. Ninguém está prevaricando, não é? Contanto que preencha os requisitos. Por isso que ele falou, contanto que seja uma estabilidade de lei ou pelo menos de convenção coletiva. Não pode ser assim: o juiz achou que a dispensa por justa causa não está adequadamente provada nos documentos juntados pela inicial. Aí tá começando a dar asas. Porque aí vem aí o mérito, vem aí a defesa, justa causa está no direito potestativo do empregador, a conversão da justa causa, a dispensa sem justa causa. Então, anulação da baixa na carteira indiscriminadamente não pode ser feita. Então, aí bloqueia o mandado de segurança da parte contrária. No caso de uma pessoa, de um reclamante... Há uma única exceção no dirigente sindical, hein? Antes que vocês cochilem, ainda tem uma exceção para falar. No caso de uma reclamante com HIV... Então, agora,
Como o TST acaba de sumular, a pergunta dela é pertinente sobre doença estigmatizante. Como o TST acaba de sumular, de firmar jurisprudência, de que doença estigmatizante, embora não gere estabilidade, mas gera nulidade da rescisão, nós podemos ter uma tutela antecipada de nulidade de rescisão. O delicado aí é saber, sem ouvir a parte contrária. Eu acho muito difícil simplesmente falar assim, tem uma doença estigmatizante, foi dispensado, ponto, reintegre-se. Então, o que pode ser feito, a solução criativa que tem dado certo, é marcar um prazo exíguo de 48 horas e 5 dias para a defesa da tutela antecipada. Porque normalmente vem com hora extra, vem com equiparação salarial, aí fica um sufoco para você fazer tudo em 48 horas. Aliás, nem seria correto por lei, né? Então eu tenho trabalhado muito. O que aperta muito o meu sapato é plano de saúde. Porque todo dia tem um plano de saúde, todo dia é urgente, todo dia está cheio de gente na sala. Então eu passei a desenvolver essa técnica de, em 24 horas ou 48 horas, a empresa comparece para falar especificamente por que suspendeu o plano de saúde. A empresa fica super feliz, porque ela está desonerada de se defender dos outros 50 pedidos, que vão para a fila, né? Que vão para a pauta ou vão para um outro dia. E aí, conversando, se entende, na maioria dos casos. Não é que caçou, é que mudou de cobertura, ou mudou de operadora, ou ele não está pagando a cota patronal, né? Que tem aquela história, ele sai achando que vai manter o plano sem ele pagar a cota do outro lado. Aí, até agora eu venho obtendo êxito nisso. E na doença estigmatizante, idem. Fechou a agência, ou fechou a operação em São Paulo, ou então ele não foi dispensado e sim está suspenso o contrato, porque aparece, mesmo o advogado está de boa fé, mas ele foi induzido a erro por uma entrevista mal feita. O contrato está suspenso, não é rescisão. Então, você está certa, pode ter tutela antecipada na doença estigmatizante, mas não é fácil. Esse daqui é mais objetivo. A estabilidade está lá e os requisitos estão documentados, né? A exceção do sindicalista, não percam de vista a pegadinha de primeira fase. Não pode haver a tutela antecipada nos 30 primeiros dias, porque o empregador ainda pode estar no prazo para o inquérito. Lembram? Porque o inquérito continua a existir. O inquérito do 494 e 853 da CLT. Então, dispensar no dirigente sindical pode ser que seja aquele afastamento para ajuizar inquérito. Aí a empresa tem direito líquido e certo a não reintegrar. Porque ela está pensando, é o prazo decadencial de reflexão se vai ajuizar o inquérito. Mas isso daí o juiz tira de letra, né? É só esperar os 30 dias. Que na verdade nem são 30, o trabalhador já demorou alguns, 5, 10. O juiz pode até dar um prazo para a parte contrária se manifestar ou falar, voltem conclusos no 30º dia após a rescisão. Certifica o diretor de secretaria se houve distribuição de ação por parte da empresa X. Não houve. Aí seria um pecado pelo assodamento, assim, pela pressa. Ele cometeu lá uma reintegração no 10º dia, a empresa saca o inquérito, põe a perder tudo e não reintegra mais, inclusive. E o juiz ainda fica como uma pessoa desatenta aí. E a outra OJ é muito boa para a emenda constitucional 45. No tribunal, a tutela antecipada compete ao relator. Antigamente, as pessoas ficavam de mãos atadas porque os processos ficavam 1 ano para ser distribuídos na segunda instância. Ficava estocado, então você não tinha relator designado. A emenda 45 obrigou a distribuição imediata de todos os processos, ainda que fiquem numa fila de 4 anos. Tem um tribunal que demora 4 anos para fazer o acordo, mas tem um responsável, entenderam? Para quê? Os juízes veteranos dizem assim, é para atazanar, porque vai ficar lá piscando na tela, que tem 1.500 processos atrasados, né? Muito embora fisicamente eles estejam no subsolo. Mas não é só para atazanar, é porque existem tutelas de urgência no meio dos 1.500 processos, então precisa ter um responsável, nem que seja para ele dizer e devolver para o subsolo. Então a figura do relator, ela se torna indispensável, o processo não pode ter solução de continuidade. Saiu da vara, tem que ter um relator.
Em 24 horas, para ser sincero. São Paulo tem uma fleuma e anda pela Avenida Rio Branco, depois vai para a Consolação, mas em 24 horas. O advogado chega lá na vara e fala assim, caçaram o plano de saúde um dia depois que subiu o RO. Eu quero que o senhor dê uma tutela antecipada. Eu falo, subiu o RO, corre pegando com o relator. Ah, não foi distribuído ainda, tem que ser distribuído. Ou tem que ir lá, se bem que o tribunal tem um sistema para tutelas de urgência, né, o plantão para fim de semana, tudo, mas o relator é o nato, aí, o competente nato para essa tutela antecipada. O nome tutela antecipada perdeu um pouco o seu sentido, diz a outra súmula, porque no início as pessoas ficaram muito nervosas assim, tutela antecipada é mérito e cautelar é meramente um instrumento assecuratório, mas há vários momentos que se cruzam. O desbloqueio dos cruzados, lá da época do Collor, as pessoas entravam com cautelar e falavam cautelar porque eu preciso do dinheiro, mas era uma tutela antecipada de mérito, porque você pegava o dinheiro e gastava o dinheiro. Então hoje isso já se acalmou, não fica mais com esse desespero, e o CPC já foi reformado para dizer que o juiz pode receber um no sentido de outro. Hoje é mais no plano doutrinário que essa discussão permanece. Aquele livro das cautelares que a gente tem que respeitar e tem que entender, ele é um livro de instrumentos, de ferramentas para assegurar o bem da vida. E a tutela antecipada é o próprio bem da vida. Mas o juiz pode receber um em nome de outro e vice-versa. Isso é café frio, né? E, para terminar, qual é o remédio jurídico cabível? Se a tutela for concedida antes da sentença, é mandado de segurança, porque não tem recurso próprio. Essa súmula, eu estou falando agora da 414, ela acabou escancarando que o mandado de segurança trabalhista faz às vezes de recurso. Ainda que a gente não goste de ouvir isso, né? A tutela antecipada não tem nenhum remédio, é uma decisão interlocutória, né? Agora, existe pegadinha para o advogado e para o candidato. Existe tutela antecipada deferida na sentença. A sentença tem recurso próprio. Então, se ele entra com mandado de segurança, achando que está abafando e perde o prazo do RO, isso é comum, viu? Ele joga toda a energia no mandado de segurança. Quando amanhece, passaram os 8 dias do RO. Ele usou o remédio errado, precluiu, vai transitar em julgado. Né? É um erro inexcusável. Agora ele fala, tá bom, eu sei que tem RO, mas o RO não consegue segurar com as duas mãos o processo, porque o RO não tem efeito suspensivo, vai ficar rodando, né? Então, para isso, estamos terminando, viu? Para isso ele precisa, então, ter a criatividade de mandar buscar uma cautelar inominada, a cautelar genérica, aquela que abre o CPC lá, o livro, deve ser o 798 ou 799, começa o livro das cautelares, né? Para pedir a cautelar para o relator, esse relator sorteado aí, para ele parar o processo. O que eu quero na cautelar? Não estou mais falando da reintegração, eu estou falando para parar o processo. Como? Imprimindo efeito suspensivo ao recurso ordinário. Não é tão difícil assim. É que nós estamos numa área tão nebulosa no justiça do trabalho, a gente não reflete, que a gente se esquece dessa possibilidade. Imprimir efeito suspensivo ao RO é o sonho de qualquer empresa. Não permite carta de sentença, não permite cálculo de liquidação, não permite hipoteca judiciária, não permite reintegração. Não permite nada, porque o RO vem e imprime efeito suspensivo, que é o que a apelação faz no cível. Então, a súmula está de parabéns nesse sentido, eles fizeram a lição de casa do CPC. Repito, se for decisão interlocutória, só resta o mandado de segurança. Se for sentença, vai de RO. Se o RO não for suficiente, ou for urgente, ou se for desesperador, cautelar no RO, mas não para a vara. Quando vai despachar na vara, fala, corre lá falar com o relator. Porque a vara não pode falar, esse RO eu acho que está tão fadado ao sucesso que me surpreendeu tanto que eu resolvi parar o... Não. Além de ser falta de disciplina judiciária, falta de competência, falta de hierarquia, né? Tem que saber lidar com o recurso adequado ao caso, né? Isso. O relator do RO é o relator nato da cautelar, ele está prevento.
todos os incidentes concernentes ao RO. Ainda que não tenha clareza em alguns regulamentos, em alguns regimentos internos, mas é da essência. Não, já pensou? Uma turma decidindo o efeito suspensivo do RO da outra turma, o bochicho que não ia dar isso. Na segunda instância, as freiras ali discutindo o caso. Então, por hoje é só, por esse semestre é só. Boa noite e espero revê-los dia 4 de fevereiro. Muito obrigado.